Seu filho foi embora. Venha pegar seus netos agora. Aquelas palavras gritadas através do meu telefone às 4 da manhã estilhaçaram o meu sono tranquilo e mudaram tudo o que eu achava que sabia sobre a minha nora. Mas enquanto eu corria pelas ruas vazias em direção à casa do meu filho na escuridão, eu não fazia ideia de que o telefonema histérico de Amanda era apenas o começo de uma teia de mentiras que iria expor quem ela era de verdade. Meu nome é Berenice Carvalho. E aos 62 anos, eu achava que já tinha visto o suficiente das surpresas da vida. Eu estava viúva há 5 anos e segui com meu filho Marcelo como mãe solteira depois que o pai dele, Milton, morreu num acidente de trabalho na construção civil e trabalhei como enfermeira por 37 anos antes de me aposentar. Eu tinha aprendido a lidar com emergências, a manter a calma sob pressão e a ler as pessoas com bastante precisão. Mas, aparentemente, eu tinha lido completamente errado a minha nora. O telefonema veio exatamente às 4h17 da manhã de uma terça-feira em setembro. Eu sei porque fiquei encarando os números vermelhos do relógio digital, me perguntando quem poderia estar ligando numa hora daquelas, uma hora maldita. Meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com Marcelo. Berenice? Berenice, você está aí? A voz de Amanda era estridente, em pânico, quase irreconhecível. Amanda, querida, o que houve? Marcelo está bem? Não, nada está bem. Ele me deixou, Berenice. O seu filho abandonou a família dele. Ela estava soluçando agora. As palavras mal faziam sentido no meio da histeria. Ele disse que não aguentava mais a pressão e ele simplesmente foi embora. Meu estômago embrulhou. Marcelo parecia bem quando falei com ele há 3 dias. Claro, ele tinha comentado que estava cansado do trabalho, mas nada que sugerisse que ele estava à beira de abandonar a família. Amanda, vai devagar. O que aconteceu exatamente? A gente teve uma briga por causa de dinheiro, por causa das crianças, por causa de tudo. E ele disse que tinha acabado, que não conseguia mais fazer isso. Ele fez uma mala e foi embora, Berenice. Ele me deixou aqui com Lívia e Mateus, sem carro e sem dinheiro, e eu não consigo fazer isso sozinha. O pânico na voz dela era real, mas alguma coisa parecia errada. Em todos os anos que Marcelo esteve casado com Amanda, passando por cada discussão e estresse, ele nunca, nem uma única vez, sugeriu que poderia abandonar os filhos. Marcelo adorava Lívia, de 6 anos, e Mateus, de 4 anos. Ele preferiria cortar o próprio braço a abandoná-los. Onde estão as crianças agora, Amanda? Estão aqui. Estão dormindo, mas, Berenice, eu preciso que você venha buscá-los. Eu não consigo cuidar deles assim. Eu estou desmoronando e eles precisam da avó deles. Estou a caminho. Mas, Amanda, você tentou ligar para Marcelo? Talvez se você... Ele não atende. Eu liguei 20 vezes e vai direto para a caixa postal. A voz dela falhou com novos soluços. Berenice, por favor, eu estou implorando. Vem buscar Lívia e Mateus. Eu simplesmente não consigo lidar com isso agora. Eu já estava fora da cama, vestindo as roupas com uma mão enquanto segurava o telefone com a outra. Estarei aí em 15 minutos. Amanda, tenta manter a calma. Nós vamos resolver isso. O trajeto até a casa de Marcelo me levou por ruas de bairro vazias, cercadas por janelas escuras e famílias dormindo. Famílias normais onde os maridos aparentemente não iam embora no meio da noite e as esposas não tinham colapsos nervosos totais antes do amanhecer. Quando entrei na garagem da casa modesta de 2 andares que Marcelo e Amanda tinham comprado há 3 anos, notei algo estranho. O carro de Amanda não estava na entrada. O de Marcelo também tinha sumido, o que fazia sentido se ele realmente tivesse ido embora. Mas onde estava o Honda de Amanda? A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater, e Amanda apareceu na entrada, parecendo que tinha passado por um furacão. O cabelo loiro, geralmente perfeito, estava embaraçado, a maquiagem borrada, as roupas amassadas, como se ela tivesse dormido nelas. Berenice, graças a Deus você chegou. Ela se jogou nos meus braços com um desespero dramático. Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei como lidar com isso. Onde estão Lívia e Mateus? Lá em cima, dormindo. Eles não sabem o que aconteceu ainda. Eu não queria acordá-los e chateá-los mais do que o necessário. Segui Amanda para dentro da casa, imediatamente impressionada com o silêncio que parecia pairar sobre tudo. A sala de estar parecia normal.
Brinquedos espalhados, os óculos de leitura de Marcelo na mesa de centro, as contas de ontem ainda fechadas no balcão da cozinha. Não parecia o cenário pós-guerra de uma briga que acabou com um casamento. Amanda, me conta exatamente o que aconteceu. Começa do início. Ela desabou no sofá, abraçando a si mesma de forma dramática. Começou quando Marcelo chegou do trabalho ontem. Ele estava de mau humor, reclamando do chefe, do dinheiro, de como estava cansado. Aí, Lívia derramou suco no notebook dele e ele simplesmente... Ele surtou. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva neste canal e escreva nos comentários de onde você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias viajam. Ele surtou. Como? Ele gritou com ela. Berenice gritou de verdade. Eu nunca vi ele daquele jeito antes. Aí Mateus começou a chorar porque ficou assustado, e eu tentei acalmar todo mundo, mas Marcelo só ficou com mais raiva. Ele disse que não aguentava o estresse de ser o único trabalhando enquanto eu ficava em casa com as crianças. Aquilo também não soava como Marcelo. Ele sempre teve orgulho de Amanda ficar em casa com as crianças. Dizia que era importante para eles terem a mãe por perto durante os primeiros anos. O que aconteceu depois? Nós discutimos depois que as crianças foram para a cama. Discutimos feio. Ele disse que sentia como se estivesse se afogando, que tudo era sempre responsabilidade dele, que nunca tinha um descanso. E eu disse algumas coisas que provavelmente não devia. Que tipo de coisas? Os olhos de Amanda desviaram dos meus, focando nas mãos dela. Eu disse a ele que talvez se ele ganhasse mais dinheiro, eu não teria que me preocupar com cada centavo. Que talvez se ele fosse mais ambicioso, a gente poderia bancar uma vida melhor. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar da manhã. Amanda sempre pareceu apoiar a carreira de Marcelo como gerente de projetos de TI. Era um trabalho estável com bons benefícios, o suficiente para sustentar a família confortavelmente, se não luxuosamente. E então ele disse que estava cansado de nada nunca ser o suficiente para mim. Que ele trabalhava 60 horas por semana e ainda se sentia um fracasso na própria casa. Ele subiu, fez uma mala e foi embora. Isso foi por volta da meia-noite. Olhei ao redor da casa novamente, notando detalhes que tinha deixado passar antes. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência do tipo de briga explosiva que Amanda estava descrevendo. E outra coisa me incomodou. Se Marcelo realmente tivesse saído com raiva à meia-noite, por que Amanda esperou mais de 4 horas para me ligar? Amanda, onde está o seu carro? O quê? O seu Honda? Não está na entrada da garagem. Ela hesitou por apenas uma fração de segundo. O tipo de pausa que 37 anos de enfermagem me ensinaram a notar. Está na oficina. Está lá desde domingo. Por isso eu disse que não tinha como levar as crianças para lugar nenhum. Desde domingo. Mas Marcelo foi embora ontem à noite. Por que você não mencionou que o carro estava na oficina quando vocês estavam brigando por dinheiro? Outra pausa. Eu esqueci. Eu estava chateada, Berenice. Não estava pensando direito. Alguma coisa estava muito errada ali. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ouvi uma vozinha vindo lá de cima. Vovó Berenice, é você? Lívia apareceu no topo da escada com seu pijama favorito de princesa, esfregando os olhos de sono. Atrás dela, Mateus espiou pelo canto, com o cabelo espetado para todos os lados. Oi, querida. Chamei por eles. Desçam aqui e deem um abraço na vovó. Enquanto eles corriam escada abaixo e se jogavam nos meus braços, notei outra coisa. Eles não pareciam chateados ou traumatizados. Pareciam 2 crianças normais que tinham acabado de acordar e estavam felizes em ver a avó. Onde está o papai? Lívia perguntou, olhando ao redor da sala. O rosto de Amanda ficou branco. O papai teve que... Ele teve que ir numa viagem, querida. Outra viagem de trabalho? Mateus perguntou. Ele vai trazer presentes pra gente? Viagem de trabalho? Olhei para Amanda com firmeza, mas ela estava evitando meus olhos. Algo assim, ela disse fracamente. Mas enquanto eu abraçava meus netos e olhava para a expressão de culpa de Amanda, percebi que nada naquela situação era o que parecia. E quanto mais perguntas eu fazia, mais eu suspeitava que meu filho não tinha abandonado a família, coisa nenhuma. A questão era, o que tinha acontecido de verdade aqui? E onde estava Marcelo? Mais importante,
Onde estava o carro de Amanda? E por que ela parecia mais culpada do que de coração partido? Mamãe, a gente pode comer pão de queijo? Mateus pediu, puxando o roupão de Amanda. O papai sempre assa pão de queijo nas terças de manhã. O rosto de Amanda passou por uma série de expressões. Confusão, pânico, depois algo que parecia quase irritação. Hoje não, Mateus. A mamãe está muito chateada para cozinhar. Ajoelhei-me na altura de Mateus, alisando o cabelo bagunçado dele. Que tal a vovó Berenice preparar o café enquanto a mamãe se veste? Vocês gostariam disso? As duas crianças assentiram com entusiasmo e notei os ombros de Amanda relaxarem com o que parecia ser alívio. Enquanto eu ia em direção à cozinha com Lívia e Mateus, ouvi o celular de Amanda vibrar com uma mensagem de texto. Ah, disse ela, pegando o aparelho rapidamente. Eu preciso... Já volto. Preciso fazer uma ligação. Ela praticamente correu para o andar de cima, me deixando sozinha com as crianças. Enquanto eu abria a geladeira para procurar leite, Lívia subiu numa banqueta da cozinha e ficou me observando com curiosidade. Vovó Berenice, por que a mamãe está chorando? Às vezes os adultos ficam tristes, querida. Mas vai ficar tudo bem. O papai está mesmo numa viagem de trabalho? Porque ele me disse ontem que ia para Miami por causa do emprego dele. Mas isso não é só hoje. Congelei com a caixa de leite na mão. Miami? Aham. Ele disse que tinha que voar num avião bem grande para Miami por 3 dias para umas reuniões chatas. Ele me mostrou no mapa onde fica. Minha mente disparou. Se Marcelo estava programado para ir para Miami hoje, então ele não tinha abandonado a família na noite passada. Ele estava numa viagem de negócios planejada. Uma daquelas viagens bate e volta exaustivas que ele costumava fazer. Lívia, quando exatamente o papai te contou sobre essa viagem? Semana passada. Ele disse que ficaria fora 3 dias e traria algo especial do aeroporto para mim e para o Mateus. Mateus assentiu de onde estava brincando com carrinhos no chão da cozinha. O papai disse que Miami tem prédios muito altos, mais altos que a nossa casa. Coloquei o leite na mesa e peguei meu telefone, discando o número de Marcelo. Caiu direto na caixa postal, exatamente como Amanda tinha dito. Mas isso fazia sentido agora. O serviço de telefone internacional era caro e nem sempre funcionava assim que se pousava. Do andar de cima, eu conseguia ouvir a voz abafada de Amanda, mas não conseguia distinguir as palavras. No entanto, o tom não parecia de alguém pedindo ajuda ou tentando rastrear um marido desaparecido. Parecia alguém tendo uma conversa urgente, possivelmente secreta. Crianças, por que vocês não vão lavar as mãos enquanto eu preparo o lanche? Assim que eles saíram correndo, subi silenciosamente alguns degraus da escada, apenas o suficiente para ouvir a voz de Amanda com mais clareza. Não posso falar muito. Ela está aqui agora. Sim, a mãe dele. Eu te disse que esse era o único jeito. 3 dias. É tudo o que a gente precisa. Meu sangue gelou. Amanda estava falando com alguém sobre a viagem de 3 dias de Marcelo como se fosse uma oportunidade, não uma crise. Só segue o plano. Eu cuido das coisas aqui. Não. Ela acreditou em mim. Desci furtivamente de volta para a cozinha antes que Amanda terminasse a ligação. Minha mente girava com as implicações. Amanda não tinha sido abandonada. Ela tinha planejado algo em torno da viagem de negócios de Marcelo. Mas o quê? 20 minutos depois, Amanda desceu parecendo mais composta, mas ainda agitada. Ela tinha trocado de roupa, vestindo jeans e uma blusa de frio, arrumado o cabelo e limpado a maquiagem borrada do rosto. O café cheira maravilhosamente bem, disse ela, mas a voz estava tensa. Berenice, eu não tenho como te agradecer o suficiente por ter vindo. Sei que devo parecer louca te ligando tão cedo, mas eu simplesmente desmoronei completamente. É compreensível, querida. Situações inesperadas podem ser avassaladoras. Mantive minha voz neutra enquanto a observava cuidadosamente. Teve alguma notícia de Marcelo? Não, nada. O telefone dele ainda está caindo na caixa postal. Bom, ligações internacionais podem ser complicadas, eu disse casualmente. Fusos horários, problemas de sinal. O rosto de Amanda ficou branco. Internacionais? Miami, eu disse, observando a reação dela. Lívia mencionou a viagem de negócios de Marcelo para Miami. Por um momento, Amanda pareceu ter levado um tapa. Então ela se recuperou rapidamente.
Sim, a viagem de negócios. Eu esqueci sobre. Quero dizer, ele mencionou isso antes de sair, mas eu achei que ele tinha cancelado depois da nossa briga. A explicação dela soou vazia, ensaiada mal e porcamente depois do fato. Quando ele deveria partir para Miami? Hoje, eu acho. Mas ele foi embora ontem à noite, então obviamente ele não vai agora. Lívia levantou os olhos do pão de queijo confusa. Mas mamãe, o papai deu tchau pra gente ontem de manhã antes da escola e disse que veria a gente quando voltasse de Miami na quinta-feira. O garfo de Amanda bateu contra o prato. Lívia, você está confusa, querida. O papai foi embora depois que vocês foram dormir ontem à noite. Não, não foi. Ele não estava aqui quando a gente chegou da escola ontem. Lembra? Você disse que ele já tinha saído para a viagem dele. Assisti a essa troca com a certeza crescente de que Amanda tinha sido pega numa mentira gigantesca. Marcelo não tinha ido embora depois de uma briga ontem à noite. Ele tinha ido ontem de manhã para uma viagem de negócios planejada, exatamente como tinha dito às crianças que faria. Amanda, eu disse cuidadosamente, estou um pouco confusa com a linha do tempo. Quando exatamente essa briga aconteceu? Ela parecia encurralada, os olhos correndo entre mim e as crianças. Nós. Foi complicado, Berenice. Tudo aconteceu tão rápido. E o seu carro estar na oficina desde domingo. Qual oficina está fazendo o serviço? A da Rua das Acácias? A oficina do João. Mas eu conhecia a oficina do João. Eles estavam fechados para reformas o mês inteiro. Eu tinha passado pela fachada fechada com tapumes na semana passada mesmo. Amanda, acho que precisamos ter uma conversa honesta. Crianças, por que vocês não vão brincar na sala por alguns minutos? Depois que Lívia e Mateus saíram da cozinha, virei-me para encarar Amanda diretamente. Onde está o seu carro? E onde está o meu filho de verdade? Eu te disse que Marcelo foi embora. Amanda, usei a voz firme que tinha impedido inúmeros pacientes de mentirem para mim ao longo dos anos. Marcelo está em Miami a trabalho. Ele saiu ontem de manhã como planejado. As crianças sabem disso, e agora eu sei disso. Então, vou te perguntar de novo. O que realmente está acontecendo aqui? Amanda me encarou por um longo momento, e eu pude ver o segundo exato em que ela percebeu que a história dela tinha desmoronado completamente. Os ombros dela caíram e algo como desafio brilhou nos olhos dela. Tudo bem, disse ela, a voz assumindo um tom duro que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer a verdade? A verdade é que eu tenho 29 anos e estou cansada de ficar presa nesta casa o dia todo com 2 crianças, enquanto o seu filho trabalha o tempo todo. Estou cansada de não ter dinheiro meu, de não ter vida própria, de não ter identidade, exceto ser a esposa de Marcelo e a mãe das crianças. Então você mentiu sobre ele te abandonar porque eu precisava de alguém para olhar as crianças enquanto eu resolvia algumas coisas. A maneira casual como ela disse isso, como se meus netos fossem um inconveniente a ser gerenciado, me deu um calafrio. Amanda, para onde você estava planejando ir e onde está o seu carro? Ela se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro até a janela. Isso não é da sua conta, Berenice. Tornou-se da minha conta quando você me ligou às 4 da manhã, alegando que meu filho tinha abandonado os filhos dele. Amanda se virou para mim e, pela primeira vez, vi a mulher real por trás da máscara de Nora Doce. Ela parecia calculista, quase cruel. As crianças estão bem, Berenice. Você está aqui agora, então elas estão sendo cuidadas. É só isso que importa. Amanda, o que você fez? Mas mesmo enquanto eu fazia a pergunta, tive uma sensação horrível de que eu estava prestes a descobrir que a esposa do meu filho não era a mulher que nenhum de nós pensava que fosse. E o que quer que ela tivesse planejado, ia despedaçar a minha família. Amanda caminhou até a janela da cozinha e ficou lá por um longo momento, de costas para mim. Quando se virou, a máscara tinha sumido completamente. A jovem mãe doce e sobrecarregada que eu conhecia há 7 anos tinha sido substituída por alguém que eu mal reconhecia. Berenice, eu amo o seu filho. Eu amo, mas estou sufocando aqui. Você tem ideia de como é ter 29 anos e sentir que sua vida acabou? Amanda, muitas pessoas conseguem se sentir realizadas criando filhos. Não!
Ela bateu a mão no balcão, fazendo as xícaras de café pularem. Você não entende. Você teve uma carreira. Você foi enfermeira. Você tinha um propósito. Você ganhava seu próprio dinheiro. Eu fui da casa dos meus pais para a faculdade, para o casamento, para a maternidade, sem nunca descobrir quem eu sou. Senti uma pontada de simpatia, apesar de tudo. Querida, se você está lutando com questões de identidade, existem maneiras de lidar com isso. Você poderia voltar a estudar, encontrar um trabalho de meio período, entrar em grupos. Com que dinheiro, Berenice? Marcelo controla cada centavo. Eu tenho que pedir permissão para comprar comida. Você sabe o quanto isso é humilhante? Aquilo não soava como o Marcelo que eu criei, mas deixei isso de lado por enquanto. Onde está o seu carro, Amanda? Ela riu amargamente. Meu carro? Eu não tenho carro, Berenice. Marcelo tem um carro. Eu tenho permissão para dirigir o segundo carro de Marcelo quando ele não precisa dele. Tudo nesta casa pertence a Marcelo porque Marcelo paga por tudo. Mas você poderia arranjar um emprego e pagar por uma creche. Com que dinheiro? Você sabe quanto custa uma creche ou escolinha integral? Quando eu terminasse de pagar por 2 crianças na creche, estaria trabalhando só para empatar. Marcelo diz que faz mais sentido financeiro eu ficar em casa. Eu estava começando a ver as rachaduras no que eu presumia ser um casamento feliz. Mas isso não explicava as mentiras, o pânico, o telefonema misterioso. Amanda, mesmo que você esteja se sentindo presa, mentir sobre Marcelo abandonar a família não é a solução. O que você estava realmente planejando fazer? Ela se sentou de volta na mesa da cozinha, mas agora parecia desafiadora em vez de derrotada. Eu estava planejando dar um tempo, só alguns dias para limpar a cabeça e descobrir as coisas. Um tempo onde e com quem? Isso é da minha conta. Tornou-se da minha conta quando você envolveu a mim e aos meus netos. Da sala de estar, eu podia ouvir Lívia e Mateus brincando silenciosamente, as vozes deles um contraponto inocente à tensão estalando na cozinha. Pensei neles acordando esta manhã sem o pai, sendo contadas histórias conflitantes sobre onde ele estava, sentindo o estresse da mãe, mas sem entender. Amanda, essas crianças precisam de estabilidade. Elas precisam saber que os pais são confiáveis e honestos. Você não pode simplesmente desaparecer porque está tendo uma crise pessoal, pode? A voz dela estava fria agora. Berenice, eu não pedi para ser mãe aos 22. Eu não pedi para desistir de tudo que eu poderia ter me tornado, para trocar fraldas e limpar narizes e fingir que estou feliz com isso. A honestidade foi brutal, mas pelo menos era honesta. Você ama seus filhos? Claro que eu amo, mas Berenice, eu posso amá-los e ainda precisar de espaço deles. Eu posso ser uma boa mãe e ainda querer uma vida própria. Mas mentir e desaparecer não é tomar espaço, é abandonar a responsabilidade. Por 3 dias. Marcelo está fora por 3 dias e eu preciso de 3 dias para descobrir o que eu quero da minha vida. E você ia deixar Lívia e Mateus comigo por 3 dias sem me contar a verdade. Eu ia te contar eventualmente, assim que eu voltasse e tivesse resolvido as coisas. Senti meu temperamento subindo. Como enfermeira, lidei com pais exaustos e sobrecarregados muitas vezes, mas nunca tinha encontrado alguém que achasse que mentira e manipulação eram formas aceitáveis de lidar com o estresse familiar. Amanda, para onde você estava planejando ir? E não me diga que não é da minha conta, porque eu não vou ser babá dos meus netos baseada em mentiras. Ela me encarou por um longo momento, claramente pesando as opções. Finalmente suspirou. Tem uma pessoa, alguém com quem eu tenho conversado. Alguém que me faz sentir como a mulher que eu costumava ser antes de virar apenas mãe e esposa. Meu estômago despencou. Amanda, você está tendo um caso? Não é um caso. É complicado. Casos geralmente são complicados. Isso não os torna menos destrutivos. Berenice, eu não fiz nada de errado ainda. Mas Guilherme, ele me faz lembrar como é ser desejada, ser interessante, ser mais do que apenas uma cuidadora. Guilherme, ele é meu personal trainer. Bom, ele era. Tive que parar de ir à academia porque Marcelo disse que era muito caro. Eu estava começando a montar uma imagem que não me agradava. E Guilherme ia te levar para algum lugar durante esses 3 dias. Cancún. Ele tem acesso a um resort lá e me convidou para ir com ele só para conversar.
para descobrir as coisas. Amanda, você está se ouvindo? Você ia abandonar seus filhos para ir para o México com outro homem enquanto seu marido estava fora a negócios. Eu não estava abandonando eles. Você está aqui agora. Eles estão seguros e sendo cuidados. Por causa de mentiras. Você me fez vir aqui mentindo sobre Marcelo ter te deixado. Ela se levantou novamente, agitada. Porque eu sabia que você não olharia a eles se soubesse o motivo real. Berenice, eu estou me afogando aqui. Eu tenho 29 anos e sinto como se tivesse 80. Não consigo lembrar a última vez que tive uma conversa sobre qualquer coisa, exceto desenhos animados e preferências de lanche. Não consigo lembrar a última vez que me senti atraente ou interessante ou valiosa. Apesar da minha raiva, senti aquela pontada de simpatia novamente. A maternidade podia ser isoladora, especialmente para mulheres jovens que nunca tiveram a chance de estabelecer suas próprias identidades primeiro. Amanda, eu entendo se sentir sobrecarregada. Entende? Entende mesmo? Porque de onde eu estou sentada, parece que você criou seu filho, construiu uma carreira e teve uma vida plena. Eu tive 7 anos de biscoito de polvilho e mundo bita, e fingindo que isso é o suficiente. Mas, Amanda, existem maneiras de lidar com esses sentimentos sem trair a confiança da sua família. Ela riu com aspereza. Existem? Porque eu tentei falar com Marcelo sobre como me sinto, e ele só diz que não podemos pagar para eu fazer nada a respeito. Tentei entrar em grupos de mães, mas elas só querem falar sobre desfraude e horários de sono. Tentei aulas online, mas não consigo me concentrar com 2 crianças interrompendo a cada 5 minutos. Então sua solução foi mentir para a mãe do seu marido e fugir para o México com outro homem. Minha solução foi tirar 3 dias para lembrar quem eu sou quando não estou sendo puxada em 12 direções. Da sala de estar, Lívia gritou. Vovó Berenice! Mateus derramou suco no sofá. Enquanto eu ia ajudar com o derramamento, percebi que a crise de Amanda, embora real, a tinha levado a fazer escolhas que poderiam destruir sua família. A questão era se ela entendia isso ainda, ou se estava muito presa na própria infelicidade para ver o dano que estava causando. Quando voltei para a cozinha, Amanda estava olhando para o telefone com uma expressão que eu não conseguia ler. Amanda, onde seu telefone mostra que aquela ligação veio esta manhã? A que você atendeu lá em cima? Ela olhou para mim com algo parecido com desafio. Guilherme, ele está esperando no aeroporto. No aeroporto? Nosso voo sai às 10 da manhã. Olhei para o relógio. Eram 8h30. Amanda, você me chamou para ser babá para poder pegar um voo para o México com seu personal trainer. Berenice, eu preciso disso. Preciso saber se ainda tem algo dentro de mim que valha a pena salvar. O que percebi olhando para o rosto desesperado da minha nora foi que Amanda não era má. Ela era egoísta, imatura e estava fazendo escolhas terríveis. Mas ela também estava se afogando numa vida que nunca tinha escolhido de verdade. A questão era, o que eu ia fazer a respeito? Fiquei parada na cozinha, processando o que Amanda tinha acabado de me contar. Ela tinha um voo para o México partindo em 1h30 e esperava que eu cuidasse dos filhos dela enquanto ela saía com outro homem para se encontrar. Amanda, você não pode estar falando sério. Berenice, eu sei como isso soa, mas venho planejando isso há semanas. São só 3 dias. Guilherme tem sido tão compreensivo sobre o que estou passando. Guilherme não sabe o que você está passando. Guilherme sabe que você é uma mulher casada e infeliz, o que te torna um alvo fácil. O rosto dela corou de raiva. Você não sabe nada sobre Guilherme. Ele me escuta. Ele me vê como mais do que apenas a esposa e mãe de alguém. Porque é isso que homens como Guilherme fazem, Amanda. Eles atacam mulheres vulneráveis, fazendo-as se sentir especiais e incompreendidas. Você está errada sobre ele. Estou? Amanda, Guilherme alguma vez sugeriu que você falasse com Marcelo sobre seus sentimentos? Ele te encorajou a procurar aconselhamento matrimonial? Ele recomendou que você encontrasse maneiras saudáveis de construir sua própria identidade enquanto mantém sua família? O silêncio dela foi revelador. Ou Guilherme sugeriu que você merece coisa melhor, que você é boa demais para sua vida atual, que você deveria correr riscos e viver para si mesma? Não é assim. É exatamente assim. Sentei-me de frente para ela, usando a voz calma que aperfeiçoei durante 37 anos conversando com pessoas em crise.
Amanda, eu já vi esse padrão antes. Homens predadores miram em jovens mães porque vocês estão isoladas, sobrecarregadas e vulneráveis. Eles oferecem emoção e validação enquanto encorajam vocês a explodir suas vidas estáveis. Guilherme não é predador. Ele é bem-sucedido. Ele é independente. Ele é um personal trainer que está convencendo uma mãe casada a abandonar os filhos por um fim de semana em Cancún. Isso não é ser bem-sucedido, Amanda. Isso é manipulador. Ela se levantou abruptamente, andando até a janela de novo. Você não entende, Berenice. Você não sabe como é se sentir invisível na própria vida. Você está certa. Eu não sei exatamente como é essa sensação. Mas, Amanda, eu sei como é ser uma mãe solteira trabalhando 60 horas por semana para sustentar um filho. Eu sei como é estar tão cansada que você mal consegue funcionar, mas continua porque alguém depende de você. Isso é diferente. Você escolheu essa vida. Escolhi, Amanda. Eu tinha 26 anos quando meu marido morreu. Eu não escolhi ser mãe solteira, assim como você não escolheu se sentir sobrecarregada, mas eu escolhi como lidar com isso. Da sala de estar, ouvi Mateus chamando. Mamãe, tô com fome. Amanda ignorou ele completamente, ainda encarando a janela. Levantei-me e fui ver as crianças, encontrando os dois olhando ao redor da sala com aquela expressão levemente ansiosa que crianças têm quando sentem a tensão dos adultos. Você está com fome, amigão? Perguntei a Mateus, bagunçando o cabelo dele. Vamos pegar um lanche para você. Enquanto eu preparava fatias de maçã e biscoitos, Lívia apareceu ao meu lado. Vovó Berenice, a mamãe tá doente? Por que você pergunta, querida? Ela tá agindo estranho e parece que tá com dor de cabeça, mas não fala com a gente. Olhei em direção à cozinha, onde Amanda ainda olhava pela janela, completamente absorta no próprio drama, enquanto os filhos se perguntavam por que a mãe estava agindo de forma estranha. Às vezes os adultos têm problemas que precisam resolver, Lívia. Mas você e Mateus não precisam se preocupar com isso. Isso é coisa de adulto. Quando voltei para a cozinha, Amanda estava sentada à mesa com a cabeça nas mãos. Amanda, quero que você pense em uma coisa agora. Seus filhos estão confusos e preocupados porque sentem que algo está errado, mas não entendem o que. Eles estão procurando segurança na mãe, mas você está tão focada na sua própria crise que não está emocionalmente disponível para eles. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Eu sei que estou sendo egoísta, Berenice, mas não consigo evitar como me sinto. Você não pode evitar como se sente, mas pode escolher o que fazer a respeito. Amanda, se você entrar naquele avião hoje, vai cruzar uma linha que não pode ser descruzada. E o que você quer dizer? Quero dizer que abandonar seus filhos para ir embora com outro homem não é apenas um erro. É uma traição que vai mudar como sua família te vê para sempre. São 3 dias. Não é sobre o tempo, Amanda. É sobre a escolha. É sobre ligar para sua sogra às 4 da manhã com mentiras para manipulá-la a cobrir seu caso. Não é um caso. Como você chamaria? Ela ficou quieta por um longo momento. Eu não sei, disse finalmente. Só sei que estou infeliz e Guilherme me faz sentir que talvez eu não precise estar. Senti uma tristeza profunda por essa jovem mulher que estava prestes a destruir a família porque não sabia como pedir ajuda de maneiras saudáveis. Amanda, e se eu te dissesse que existem soluções para tudo o que você está sentindo? Soluções reais que não exigem trair sua família ou abandonar seus filhos. Tipo o quê? Tipo aconselhamento matrimonial para ajudar você e Marcelo a se comunicarem melhor sobre dinheiro e independência. Tipo encontrar trabalho de meio período ou oportunidades de voluntariado que te deem propósito fora de casa. Tipo construir amizades com outras mulheres que entendam os desafios da maternidade. Marcelo não vai querer ir para a terapia. Ele acha que nosso casamento está ótimo. Você já disse diretamente a Marcelo que está infeliz o suficiente para considerar ir embora? Outro silêncio. Amanda, você já disse de verdade ao seu marido o quão desesperada se sente? Não indiretas, não reclamações sobre dinheiro, mas uma conversa direta sobre suas necessidades emocionais. Ele não entenderia. Como você sabe se nunca tentou? Ela olhou para o telefone. Berenice, eu tenho que tomar uma decisão. O voo vai partir com ou sem você.
Mas seus filhos vão se lembrar deste dia pelo resto da vida. Eles vão lembrar se a mãe estava aqui quando precisaram dela ou se ela escolheu desaparecer. Levantei-me e caminhei até a porta da cozinha, de onde podia ver Lívia e Mateus no chão da sala, construindo algo com blocos. Eles pareciam tão pequenos, tão inocentes, tão completamente alheios ao fato de que a mãe estava considerando ir embora. Amanda, olhe para os seus filhos. Olhe de verdade para eles. Ela se juntou a mim na porta e viu o rosto dela suavizar pela primeira vez a manhã toda. Eles são lindos, disse ela baixinho. Eles são, e amam você completa e incondicionalmente. Eles não se importam se você sente que perdeu sua identidade. Eles não se importam se você não tem certeza de quem é mais. Eles só precisam que a mãe esteja presente e seja confiável. Mas, Berenice, e se ser mãe deles não for o suficiente para mim? Então você encontra maneiras de ser mais do que apenas a mãe deles. Mas você faz isso enquanto ainda é a mãe deles, não abandonando essa responsabilidade. O telefone dela vibrou com uma mensagem e vi ela olhar de relance. Guilherme, provavelmente se perguntando onde ela estava. Amanda, esse homem não te ama. Ele nem te conhece. Ele conhece uma versão sua que está infeliz e vulnerável e está se aproveitando disso. Você não conhece ele. Eu sei que homens que realmente se importam com mulheres não pedem para elas abandonarem os filhos. A verdade estava se assentando no rosto dela, e pude ver o momento exato em que ela percebeu que sua grande fuga romântica era na verdade apenas um caso sórdido com um homem que estava disposto a ajudá-la a trair a família. O que eu vou fazer, Berenice? Ela sussurrou. Você vai escolher a sua família. Vai mandar uma mensagem para Guilherme dizendo que não vai e depois vai descobrir como construir a vida que você quer sem destruir a vida que você tem. Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, eu podia ver que Amanda ainda estava dividida entre a fantasia da fuga e a realidade da responsabilidade. E percebi que essa decisão definiria não apenas o futuro dela, mas o futuro de toda a minha família. Amanda encarou o telefone pelo que pareceu uma eternidade, o polegar pairando sobre a tela. Eu podia ver a batalha interna estampada no rosto dela. Dever contra desejo, responsabilidade contra fuga. Berenice, você não entende como isso é difícil para mim. Você tem razão. Eu não entendo. Mas, Amanda, decisões difíceis não ficam mais fáceis fazendo escolhas destrutivas. Ela olhou em direção à sala de estar, onde Lívia e Mateus ainda brincavam, alheios ao drama que se desenrolava ao redor deles. E se eu ficar ressentida com eles? E se eu ficar e passar o resto da vida me sentindo presa e com raiva? Então, você procura ajuda. Você encontra um terapeuta. Entra em grupos de apoio. Você descobre maneiras saudáveis de construir a vida que quer. Mas, Amanda, crianças conseguem sentir ressentimento. Se você for ficar, precisa encontrar uma maneira de querer genuinamente estar aqui. O telefone dela vibrou de novo. Desta vez, ela olhou a mensagem e o rosto dela ficou pálido. O que foi, Guilherme? Ele diz que o portão fecha em 20 minutos e se eu não estiver lá, ele vai sem mim. Ótimo, deixa ele ir. Berenice, você não entende. Essa pode ser minha única chance. Sua única chance para o quê? Para fugir dos seus problemas? Amanda, isso não é uma chance. Isso é covardia. Ela pareceu ofendida. Eu não sou covarde. Então prove. Fique aqui e encare sua vida em vez de fugir dela. Mas eu podia ver que ela ainda estava hesitando, ainda tentada pela fantasia da fuga. Percebi que precisava tentar uma abordagem diferente. Amanda, posso te contar uma coisa sobre Marcelo quando ele era pequeno? Ela pareceu surpresa com a mudança de assunto. O quê? Quando Marcelo tinha 7 anos, mais ou menos a idade de Lívia, o pai dele morreu de repente. Um dia, ele tinha um pai que colocava ele na cama toda noite, e no dia seguinte, aquele pai tinha ido embora para sempre. Sentei-me ao lado dela na mesa da cozinha, lembrando daquele tempo terrível. Por meses depois que Milton morreu, Marcelo me perguntava quando o papai ia voltar para casa. Eu tentei explicar a morte para uma criança de 7 anos, mas ele não conseguia entender por que o pai o tinha deixado. Ele começou a ter pesadelos, fazer xixi na cama, se agarrar a mim sempre que eu tentava sair de casa. Amanda estava ouvindo atentamente agora. Um dia, Marcelo me perguntou se eu ia deixá-lo também. E eu percebi que,
Na cabeça dele, as pessoas que ele amava simplesmente desapareciam sem aviso. O senso de segurança dele estava completamente destruído. O que você fez? Eu fiz uma promessa. Eu disse a ele que nunca, jamais o deixaria a menos que eu absolutamente tivesse que ir. Que não importava o quão difícil as coisas ficassem, não importava o quão cansada ou assustada ou sobrecarregada eu me sentisse, eu sempre estaria lá quando ele precisasse de mim. Olhei diretamente para Amanda. Essa promessa moldou o homem que Marcelo se tornou. Ele aprendeu que amor significa aparecer mesmo quando é difícil, que famílias não se abandonam quando as coisas ficam complicadas. Mas você é a esposa dele, e você é a mãe de Lívia e Mateus. Amanda, se você for embora hoje, vai estar ensinando aos seus filhos que as mães desaparecem quando a vida fica complicada. É essa a lição que você quer que eles carreguem para sempre? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Amanda. Eu só me sinto tão perdida, Berenice. Eu olho no espelho e não me reconheço mais. Então vamos descobrir como te ajudar a se reconhecer de novo. Mas como Amanda a mãe, Amanda a esposa, Amanda a mulher, todas essas coisas juntas, não abandonando partes de quem você é. O telefone dela tocou. Guilherme provavelmente se perguntando onde ela estava. Ela olhou para a tela, depois deliberadamente recusou a chamada. Me diga honestamente, Berenice, você acha que sou uma mãe terrível? Eu acho que você é uma mãe jovem que está lutando com sentimentos normais, mas contemplando escolhas terríveis. Existe uma diferença. O que você faria se fosse eu? Pensei cuidadosamente antes de responder. Se eu fosse você, mandaria uma mensagem para Guilherme agora mesmo e diria que não vou. Depois eu ligaria para Marcelo em Miami e contaria a verdade sobre como tenho me sentido. Não acusações ou culpa, apenas comunicação honesta sobre minhas necessidades emocionais. Ele vai ficar furioso. Ele pode ficar, mas Amanda, ele não pode ajudar a consertar problemas que ele não sabe que existem. E se ele te ama de verdade, o que eu acredito que ama, ele vai querer trabalhar junto para encontrar soluções. E depois você começa a construir a vida que quer dentro da família que tem. Você encontra maneiras de recuperar sua identidade sem abandonar suas responsabilidades. Ela ficou quieta por vários minutos, encarando as mãos. Finalmente, pegou o telefone e começou a digitar. O que você está escrevendo? Estou dizendo a Guilherme que mudei de ideia. Senti um alívio tomar conta de mim. É a escolha certa, Amanda. Mas enquanto ela apertava enviar, a expressão dela não era de alívio. Era de luto. Ela estava de luto pela fantasia, pela fuga, pela breve possibilidade de ser outra pessoa inteiramente. Berenice, e se for só isso? E se essa for minha vida inteira agora? Cuidar de outras pessoas e nunca cuidar de mim mesma? Amanda, cuidar de si mesma não significa abandonar todo mundo. Significa encontrar equilíbrio, estabelecer limites, pedir o que você precisa. Eu nem sei mais do que eu preciso. Então é por aí que começamos. Vamos descobrir o que você precisa para se sentir realizada enquanto ainda está presente para sua família. Da sala, Lívia chamou. Mamãe, você pode me ajudar com esse quebra-cabeça? Amanda olhou na direção da voz da filha e vi algo mudar na expressão dela. Não resignação exatamente, mas um tipo de aceitação. Tô indo, querida, ela respondeu. Enquanto se levantava, o telefone vibrou com a resposta de Guilherme ao texto de cancelamento. Ela olhou de relance e o rosto dela endureceu. O que ele disse? Ele me chamou de covarde. Disse que sempre vou ficar presa porque sou fraca demais para correr riscos. Senti raiva em nome de Amanda, mas também vingada. Amanda, essa mensagem te diz tudo o que você precisa saber sobre o caráter de Guilherme. Um homem que realmente se importasse com seu bem-estar entenderia sua escolha de ficar com seus filhos. Ela apagou a mensagem sem responder. Você está certa. Ele nem me conhece bem o suficiente para me chamar de covarde. Nas horas seguintes, assisti Amanda se reconectar lentamente com os filhos. Ela ajudou Lívia com o quebra-cabeça, leu histórias para Mateus, fez o almoço para todos nós. A energia desesperada e frenética da manhã foi gradualmente substituída por algo mais calmo, mais genuíno. Mas eu também podia ver que ela estava sofrendo a perda de sua fantasia de fuga.
De vez em quando, ela ficava com um olhar distante, e eu sabia que estava pensando no avião que tinha partido sem ela, na aventura que ela tinha escolhido não viver. Naquela tarde, enquanto as crianças tiravam um cochilo, Amanda e eu nos sentamos para uma conversa real sobre o casamento dela, as necessidades dela e o futuro. Berenice, eu quero ser uma boa mãe e esposa. Eu quero mesmo, mas também quero ser eu mesma. Como eu equilibro isso? Do mesmo jeito que toda mulher faz, querida. Dia após dia, escolha após escolha, sempre lembrando que você pode ser as duas coisas. E se Marcelo não entender? Então, você ajuda ele a entender. E se ele ainda não entender, então vocês procuram ajuda profissional para trabalharem nisso juntos. E se nada disso funcionar? Olhei para aquela jovem mulher que tinha chegado tão perto de destruir a família, que agora estava tentando encontrar um jeito de salvá-la. Então você vai lidar com isso quando acontecer. Mas, Amanda, você não pode basear as escolhas de hoje nos piores cenários de amanhã. Conforme a tarde passava, comecei a acreditar que talvez, só talvez, essa família pudesse sobreviver à crise de Amanda. Mas eu também sabia que o teste real viria quando Marcelo voltasse de Miami e eles tivessem que encarar seus problemas juntos. A questão era, Amanda teria coragem de ser tão honesta com o marido quanto foi forçada a ser comigo? Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Amanda e eu sentamos na sala com xícaras de chá e o peso de tudo o que quase tinha acontecido pairando entre nós. Ela tinha ficado mais quieta à medida que o dia avançava, e eu podia ver ela processando a magnitude da escolha que quase tinha feito. Berenice, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você estava criando Marcelo sozinha, você alguma vez quis simplesmente fugir, nem que fosse por um dia? Pousei minha xícara, pensando naqueles primeiros anos depois que Milton morreu. Honestamente, sim. Tinha noites em que Marcelo estava doente e eu estava exausta e tinha que trabalhar no dia seguinte, e eu sentava no meu carro na garagem e só chorava. Eu queria dirigir para longe e não voltar. Mas você não foi. Não, não fui. Mas, Amanda, não vou fingir que eu era algum tipo de santa. Eu liguei chorando para minha irmã mais vezes do que consigo contar. Deixei Marcelo com babás para poder ir sentar na biblioteca só para ficar sozinha. Encontrei maneiras de fazer pausas sem abandonar minhas responsabilidades. Ela assentiu pensativa. Eu não tenho irmã ou muitos amigos, na verdade. Acho que isso é parte do problema. O isolamento torna tudo mais difícil. Quando você está sozinha com seus pensamentos o dia todo, os problemas parecem maiores do que realmente são. Berenice, tem outra coisa que preciso te contar sobre hoje. Meu estômago apertou. O quê? O dinheiro da poupança das crianças. Eu peguei um pouco. Quanto? 10 mil reais para pagar a viagem para Cancún. Eu ia colocar de volta de algum jeito, mas... Ela não conseguia me olhar nos olhos. Sentia a raiva subindo de novo. Tirar dinheiro do futuro dos filhos para financiar um caso era um nível de egoísmo que chocou até a mim. Amanda, você roubou dos seus filhos. Eu sei como isso soa. Mas, Berenice, eu estava desesperada. Sentia que estava me afogando. E Guilherme me ofereceu uma boia de salvação. Guilherme te ofereceu um caso, não uma boia. E você estava disposta a roubar de Lívia e Mateus para pagar por isso. Ela começou a chorar novamente. Eu me odeio por sequer pensar nisso. Que tipo de mãe considera pegar o dinheiro da faculdade dos filhos para fugir com outro homem? Uma mãe que está tendo um colapso e tomando decisões terríveis. Eu disse com firmeza. Mas, Amanda, você pode consertar isso. O dinheiro não foi gasto. Você não foi na viagem e seus filhos não sabem o que quase aconteceu. Como eu conserto isso, Berenice? Como volto a ser uma boa mãe depois do que quase fiz? Você começa colocando esse dinheiro de volta onde ele pertence. Depois descobre por que chegou a esse ponto e garante que isso nunca mais aconteça. Ela assentiu miseravelmente. Eu já transferi de volta. Fiz isso enquanto as crianças dormiam. Isso era alguma coisa, pelo menos. Bom, agora, Amanda, quero que você pense nisso com cuidado. Quando exatamente você começou a se sentir tão desesperada? Eu não sei. Vem crescendo há meses, talvez mais. O que mudou? O que te fez ir de esposa infeliz para mulher planejando abandonar a família? Ela ficou quieta por vários minutos, realmente pensando. Acho que foi quando Guilherme começou a me dar atenção.
Pela primeira vez em anos, alguém estava me perguntando sobre meus sonhos, minhas opiniões, meus sentimentos, não sobre os horários das crianças ou o que tinha para o jantar, mas sobre mim. E isso foi bom. Foi incrível. Berenice, eu não tinha percebido o quão invisível eu tinha me tornado na minha própria vida até alguém começar a me ver de novo. Eu conseguia entender isso, mesmo desprezando a maneira como Guilherme tinha explorado a situação. Amanda, essa sensação de ser vista e valorizada, isso é algo que você precisa no seu casamento. Não de um personal trainer que está tentando te levar para a cama, mas do seu marido. Mas e se Marcelo não conseguir me dar isso? E se ele estiver acostumado demais a pensar em mim apenas como a mãe dos filhos dele? Então você lembra a ele que você também é a esposa dele. Mas, Amanda, você tem que estar disposta a ter conversas difíceis. Não pode esperar que Marcelo leia sua mente. E se ele não quiser mudar nada? E se ele gostar da nossa vida do jeito que está? Então você terá que decidir o que está disposta a aceitar e o que não está. Mas você toma essa decisão baseada na realidade, não na fantasia que algum homem predador está te vendendo. Por volta das 9 horas, o telefone de Amanda tocou. O número de Marcelo. Ai, meu Deus, disse ela, encarando a tela. O que eu vou dizer a ele? A verdade. Não sobre Guilherme. Não sobre a viagem que você quase fez, mas a verdade sobre como você tem se sentido. Berenice, eu não consigo. Amanda, se você quer salvar seu casamento, tem que começar com honestidade. Ela atendeu a ligação com as mãos tremendo. Oi, querido. Eu podia ouvir a voz de Marcelo pelo telefone, calorosa e feliz. Oi, amor. Desculpa não ter ligado. A diferença de fuso está me matando e as reuniões não pararam. Como estão as crianças? Estão bem. Estão com saudade. Todos nós estamos. Eu também estou com saudade. Como você está aguentando? Sei que é difícil quando eu viajo a trabalho. Amanda olhou para mim e eu assenti encorajadoramente. Na verdade, Marcelo, eu tenho sofrido mais do que deixei transparecer. Eu acho que precisamos conversar quando você voltar para casa sobre algumas coisas que venho sentindo. Houve uma pausa. Está tudo bem? Você parece chateada. Estou bem, mas tem algumas coisas sobre o nosso casamento que preciso discutir com você. Não por telefone, no entanto, quando você voltar. Amanda, você está me assustando um pouco. Você está pensando em... Quero dizer, a gente está bem? Observei o rosto dela enquanto ela fazia uma escolha. A escolha de lutar pelo casamento em vez de fugir dele. Nós vamos ficar bem, mas precisamos fazer algumas mudanças. Marcelo, eu te amo. Mas tenho me sentido perdida e invisível, e preciso da sua ajuda para consertar isso. Outra pausa. Ok, vamos conversar assim que eu chegar em casa. Amanda, o que quer que você esteja sentindo, o que quer que precise, podemos resolver juntos. Prometo. Eu prometo. Te amo. Também te amo. Depois que desligou, Amanda parecia emocionalmente drenada, mas de alguma forma mais leve. Como se sente? Perguntei. Apavorada, mas também aliviada. Berenice, e se ele não entender? E se ele achar que estou sendo dramática? Então você vai ajudar ele a entender. E Amanda, se necessário, vocês vão procurar ajuda profissional para trabalhar nisso juntos. Você estaria disposta a olhar as crianças às vezes enquanto vamos para a terapia? Sei que é pedir muito depois de hoje. Amanda, eu ajudo como puder, mas você tem que me prometer uma coisa. O quê? Prometa que se começar a se sentir desesperada de novo, vai me ligar antes de tomar qualquer decisão importante. Prometa que não vai fugir sem falar com alguém que ama seus filhos primeiro. Eu prometo, Berenice. E me desculpe. Sinto muito por hoje. Por mentir para você. Por quase... Amanda, você não precisa se desculpar comigo. Precisa se desculpar com você mesma e com sua família. Mas, mais importante, precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Amanda ficou na própria cama pela primeira vez em semanas. Ela me contou depois. Enquanto eu ficava deitada ouvindo a casa silenciosa, pensei em quão perto tínhamos chegado do desastre. Uma família podia sobreviver a muitas coisas, mas a confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Amanda tinha chegado a poucas horas de cruzar uma linha que poderia ter destruído tudo, mas ela escolheu recuar dessa linha.
A questão agora era se ela tinha aprendido o suficiente com essa crise para construir algo melhor, ou se na próxima vez que a tentação chamasse, ela seria forte o suficiente para resistir. Só o tempo diria. Mas, pelo menos agora, ela teria que enfrentar seus problemas honestamente, em vez de procurar rotas de fuga. E Marcelo voltaria para uma esposa que finalmente estava pronta para contar a verdade sobre o casamento deles. O trabalho real estava apenas começando. O voo de Marcelo estava programado para pousar na quinta-feira à tarde, dando a Amanda e a mim 2 dias para nos prepararmos para o que poderia ser a conversa mais importante do casamento dela. Mas esses 2 dias também revelaram o quão profundos os problemas de Amanda realmente eram. Na quarta-feira de manhã, enquanto as crianças estavam na escola, Amanda recebeu uma ligação que fez o rosto dela ficar branco. Quem era? Perguntei depois que ela desligou. Guilherme. Minha pressão arterial disparou. Achei que você tivesse dito a ele que não ia. Eu disse, mas Berenice, ele está com raiva. Muita raiva. As mãos dela tremiam enquanto ela pousava o telefone. Ele disse que eu desperdicei o dinheiro dele na viagem, que eu iludi ele, que eu devo a ele. Amanda, você não deve nada a ele. Ele disse que vai contar para Marcelo sobre nós se eu não pagar o dinheiro da passagem de avião e do hotel. Senti um calafrio de medo real. Homens como Guilherme não lidavam bem com rejeição. E um personal trainer vingativo sem nada a perder poderia destruir o casamento de Amanda antes que ela tivesse a chance de consertá-lo. De quanto dinheiro ele está falando? 5.000 reais. Berenice, eu não tenho 5.000 reais. Marcelo cuida de todas as nossas finanças. Se eu tentasse pegar tanto dinheiro, ele ia querer saber para que era. Que bom, porque você não vai pagar nem 1 centavo a Guilherme. Mas se ele contar para Marcelo, aí Marcelo descobre por Guilherme, em vez de por mim. Amanda, você não pode deixar esse homem te chantagear. Mas eu podia ver que ela estava apavorada. A fantasia de seu caso emocional inofensivo estava colidindo com a realidade do que Guilherme realmente era. Um predador que planejava explorar a vulnerabilidade dela e agora estava tentando lucrar com sua quase traição. Berenice, o que eu vou fazer? Nós vamos ligar para a polícia. O quê? Não, não posso. Amanda, Guilherme está tentando extorsão. Isso é crime. Mas aí todo mundo vai saber o que quase aconteceu. Melhor isso do que deixar ele controlar sua vida através de ameaças. Passamos a manhã pesquisando as opções de Amanda, e o que encontramos foi preocupante. O comportamento de Guilherme se encaixava num padrão claro de manipulação predatória, visando mulheres casadas vulneráveis, isolando-as de seus sistemas de apoio, e depois usando ameaças e intimidação quando tentavam se libertar. Berenice, olha isso! Amanda me mostrou a tela do notebook onde tinha encontrado os perfis de Guilherme nas redes sociais. Ele já fez isso antes. A prova estava bem ali nas fotos e postagens dele. Guilherme com várias mulheres em locais românticos, sempre o mesmo padrão. Casamentos problemáticos, mães jovens, viagens caras que as mulheres claramente não podiam pagar sozinhas. Amanda, você não era especial para ele. Você era um tipo. Ela encarou a tela, vendo pela primeira vez o quão completamente tinha sido manipulada. Eu me sinto tão estúpida. Você se sente estúpida porque você foi estúpida. Eu disse sem rodeios. Mas, Amanda, ser estúpida não é uma condição permanente. Você pode aprender com isso. Naquela tarde, enquanto eu buscava as crianças na escola, Amanda fez 2 ligações. A primeira foi para a polícia para denunciar as tentativas de extorsão de Guilherme. A segunda foi para uma advogada de família para entender suas opções legais se Guilherme tentasse seguir em frente com as ameaças. Quando voltei com Lívia e Mateus, encontrei Amanda na cozinha parecendo drenada, mas de alguma forma mais sólida do que parecia há dias. O que você descobriu? A polícia disse que vai documentar as ameaças de Guilherme, mas a menos que ele realmente exija dinheiro ou danifique algo, não há muito que possam fazer. Mas a advogada disse algo interessante. O que foi? Ela disse que se Guilherme tentar interferir no meu casamento através de chantagem ou assédio, isso é motivo para uma medida protetiva. E se ele custar o emprego de Marcelo ou prejudicar nossa família através de divulgação maliciosa, podemos processá-lo por danos morais e materiais. Então Guilherme tem mais a perder do que você. Exatamente.
Berenice, acho que preciso pagar para ver. O que você quer dizer? Quero dizer que vou contar tudo a Marcelo antes que Guilherme tenha a chance de distorcer a história. Senti orgulho de Amanda pela primeira vez desde que todo esse calvário começou. Isso exige coragem. Estou cansada de ser covarde. Estou cansada de deixar o medo tomar minhas decisões por mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Amanda e eu planejamos exatamente o que ela diria a Marcelo. Não a verdade completa sobre o México e Guilherme. Isso viria depois se o casamento sobrevivesse à conversa inicial. Mas a verdade honesta sobre sua infelicidade, seus sentimentos de isolamento e sua necessidade de mudança. Amanda, a coisa mais importante é que Marcelo entenda que isso não é sobre ele ser um marido ruim. Isso é sobre você não saber como pedir o que precisa. Mas e se ele achar que sou ingrata? Temos uma vida boa comparada a muita gente. Ter uma vida boa e ser feliz com essa vida não são a mesma coisa. Marcelo precisa entender que você pode apreciar o que tem e ainda precisar de mais. A manhã de quinta-feira trouxe uma mensagem de Guilherme que fez as mãos de Amanda tremerem. Última chance de fazer isso do jeito fácil. Amanda me mostrou a mensagem e então fez algo que me surpreendeu. Ela tirou um print, salvou num arquivo e bloqueou o número de Guilherme. Pronto, disse ela com firmeza. Agora ele não pode mais me contatar. E a ameaça dele de contar para Marcelo? Deixa ele tentar. Eu vou contar para Marcelo eu mesma hoje à noite. O voo de Marcelo pousou às 3 da tarde. Amanda e eu concordamos que eu levaria as crianças para tomar sorvete e ir ao parque, dando a eles privacidade para a conversa. Enquanto eu colocava Lívia e Mateus no meu carro, vi Amanda parada na porta, parecendo apavorada, mas determinada. Essa conversa salvaria o casamento deles ou acabaria com ele. E ela sabia disso. Me deseje sorte, Berenice. Você não precisa de sorte, Amanda. Precisa de honestidade e coragem. E você tem as duas coisas agora. Na sorveteria, Lívia me fez uma pergunta que quase partiu meu coração. Vovó Berenice, a mamãe e o papai vão se divorciar? Por que você pergunta isso, querida? Porque a mamãe tem chorado muito e ela fica olhando para o telefone como se tivesse medo dele. Crianças de 6 anos percebiam tudo. Aparentemente, às vezes os adultos têm problemas sobre os quais precisam conversar. Eu disse com cuidado. Mas isso não significa que alguém vai se divorciar. Você me conta se eles forem? Olhei para aquele rostinho inocente. Essas crianças que não faziam ideia de quão perto o mundo delas tinha chegado de explodir. Lívia, eu prometo que, aconteça o que acontecer, você e Mateus serão amados e cuidados. Essa é a única coisa com que você precisa se preocupar. Mas, em particular, eu estava preocupada também. A crise de Amanda tinha exposto problemas fundamentais no casamento deles. Problemas de comunicação, controle financeiro, negligência emocional. Mesmo com as melhores intenções, alguns danos não podiam ser desfeitos. Quando trouxe as crianças para casa 2 horas depois, encontrei Amanda e Marcelo sentados na mesa da cozinha, ambos parecendo emocionalmente exaustos, mas não com raiva. Como foi? Sussurrei para Amanda, enquanto Marcelo abraçava as crianças. Melhor do que eu esperava. Ela sussurrou de volta. Temos muito trabalho a fazer, mas Berenice, ele ouviu. Ele realmente ouviu. Naquela noite, Marcelo pediu para eu ficar para o jantar para que pudéssemos conversar todos juntos como uma família. Mãe, disse ele, usando o tratamento formal que reservava para conversas sérias. Amanda me contou sobre as dificuldades dela e sobre como você a ajudou a lidar com elas. Quero que você saiba o quanto sou grato. Marcelo, eu só fiz o que qualquer avó faria. Não, você fez mais do que isso. Você provavelmente salvou nosso casamento. Amanda estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Berenice, sem você aqui nestes últimos dias, eu teria cometido o maior erro da minha vida. Enquanto eu olhava ao redor da mesa para meu filho, minha nora e meus netos, percebi que às vezes as famílias não sobrevivem porque evitam crises. Elas sobrevivem porque as enfrentam juntas. O colapso de Amanda tinha sido aterrorizante, mas também tinha forçado conversas que já deviam ter acontecido há muito tempo. A questão agora era se eles conseguiriam construir algo mais forte a partir dos pedaços do que quase tinha sido quebrado.
3 semanas após o retorno de Marcelo de Miami, eu estava cuidando de Lívia e Mateus, enquanto os pais deles participavam da primeira sessão de aconselhamento matrimonial. Tinha levado esse tempo todo para Amanda criar coragem para contar a Marcelo sobre Guilherme e a viagem que ela quase fez. A conversa não tinha ido bem. Berenice, eu nunca vi Marcelo com tanta raiva. Amanda tinha me confidenciado no dia seguinte ao confronto explosivo deles. Não só raiva, magoado, traído. Acho que quebrei algo nele que não consigo consertar. Marcelo tinha se mudado para o quarto de hóspedes temporariamente, enquanto eles trabalhavam no que ele chamava de a extensão total da decepção de Amanda. Essas foram as palavras dele, entregues com a precisão fria de alguém tentando muito não perder o controle completamente. Mas eles ainda estavam indo para o aconselhamento juntos, o que tomei como um sinal positivo. E Marcelo tinha me pedido para continuar ajudando com as crianças enquanto eles resolviam as coisas, o que sugeria que ele confiava no meu julgamento, mesmo que estivesse lutando para confiar no da esposa. Vovó Berenice, Lívia disse, levantando os olhos do quebra-cabeça em que estávamos trabalhando. Por que o papai não dorme mais na cama grande com a mamãe? Esses eram os momentos que eu temia, quando perguntas inocentes me forçavam a navegar em torno de problemas de adultos, que as crianças não deveriam ter que entender. Às vezes, as pessoas casadas precisam de espaço para pensar sobre as coisas. Eu disse com cuidado. Não significa que eles não se amam, mas quando os pais da minha amiga Catarina precisaram de espaço, eles se divorciaram. Mateus levantou os olhos do livro de colorir com um olhar preocupado. A mamãe e o papai vão se divorciar? Pousei a peça do quebra-cabeça que estava segurando e puxei as 2 crianças para mais perto de mim. Eu não sei o que vai acontecer com os pais de vocês, mas quero que vocês 2 entendam uma coisa muito importante. Mesmo se os adultos tiverem problemas, mesmo se as famílias mudarem, vocês 2 são amados completa e incondicionalmente. Pela mamãe e pelo papai, e por mim e por um monte de gente. Isso nunca vai mudar, aconteça o que acontecer. 1 hora depois, Marcelo e Amanda voltaram do aconselhamento, e eu pude perceber pela linguagem corporal deles que a sessão tinha sido difícil. Eles não estavam se tocando, nem sequer fazendo contato visual, mas também não irradiavam aquele tipo de raiva que significava que alguém estava prestes a sair batendo a porta. Como foi? Perguntei calmamente, enquanto as crianças corriam para brincar lá em cima. Marcelo esfregou a testa, parecendo mais velho do que seus 32 anos. O terapeuta diz que temos problemas significativos de comunicação e déficits de confiança que exigirão trabalho intensivo para reparar. O que isso significa em termos práticos? Amanda respondeu, com a voz pequena. Significa que Marcelo não sabe se algum dia poderá confiar em mim de novo, e eu não sei se mereço a confiança dele. E significa, Marcelo acrescentou com controle cuidadoso, que nós 2 vamos ter que mudar coisas fundamentais sobre como nos relacionamos se quisermos que esse casamento sobreviva. Olhei para os 2, vendo 2 pessoas que se amavam, mas estavam se afogando em mágoa e incerteza. O que o terapeuta recomendou? Terapia individual para nós 2, aconselhamento de casal 2 vezes por semana e algo chamado exercícios estruturados de comunicação, disse Amanda. Além disso, preciso não ter contato nenhum com Guilherme, o que já fiz, e preciso ser completamente transparente sobre minhas atividades e paradeiro até que Marcelo se sinta seguro de novo. Como você se sente sobre essas exigências? Honestamente, Amanda parecia exausta, aliviada. Tenho carregado essa culpa e vergonha por semanas, e ter passos concretos para consertar as coisas me faz sentir que talvez não seja impossível. Marcelo estava quieto, olhando pela janela. Finalmente ele falou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando o pai morreu e você estava me criando sozinha, você alguma vez sentiu que fez a escolha errada? Alguma vez desejou ter tomado decisões diferentes sobre sua vida? A pergunta me surpreendeu com sua franqueza. Você quer dizer, se eu alguma vez desejei não ter tido você? Acho que é isso que estou perguntando. Pensei cuidadosamente antes de responder. Marcelo, houve momentos em que me senti sobrecarregada, em que me perguntei como minha vida teria sido se eu tivesse feito escolhas diferentes. Mas eu nunca, nem uma única vez, desejei que você não existisse ou desejei não ser sua mãe. Mas é diferente para Amanda. Ela escolheu essa vida.
Me escolheu, escolheu ter filhos e agora está dizendo que quer outra coisa. Marcelo, Amanda disse baixinho. Eu não estou dizendo que quero outra coisa em vez de você e das crianças. Estou dizendo que quero algo mais junto com você e as crianças. Mas você estava disposta a nos abandonar para conseguir isso por 3 dias e eu não fui porque minha mãe te impediu. Não porque você mudou de ideia por conta própria. Eu podia ver essa conversa espiralando para outra discussão. Então, intervi. Posso compartilhar uma observação? Eles olharam para mim. Vocês dois estão certos, e vocês dois estão errados. Amanda, você está certa de que precisa de uma identidade além de mãe e esposa, mas estava completamente errada sobre como conseguir isso. Marcelo, você está certo em se sentir traído e magoado, mas está errado se acha que as necessidades de Amanda não são legítimas. Então, qual é a solução? Marcelo perguntou. A solução é que vocês dois têm que se tornar pessoas diferentes do que eram antes dessa crise. Marcelo, você tem que aprender a ver Amanda como uma pessoa completa, com os próprios sonhos e necessidades. Amanda, você tem que aprender a perseguir esses sonhos de maneiras que fortaleçam sua família em vez de ameaçá-la. Nas semanas seguintes, assisti meu filho e minha nora começarem, lenta e dolorosamente, a reconstruir o casamento sobre uma base de honestidade brutal. Não foi bonito. Houve mais brigas, mais lágrimas, mais noites em que Marcelo dormiu no quarto de hóspedes porque não suportava estar na mesma cama que alguém que quase o tinha traído. Mas também houve pequenas vitórias. Amanda começou a fazer cursos de faculdade online 2 noites por semana, enquanto Marcelo cuidava das crianças. Marcelo começou a vir para casa almoçar 2 vezes por semana para que Amanda pudesse ter tempo ininterrupto para ela. Eles instituíram uma reunião de casamento semanal onde discutiam suas necessidades, preocupações e apreço um pelo outro, de forma estruturada. Mais importante, ambos pareciam estar assumindo a responsabilidade por sua parte na crise. Berenice, Amanda disse durante uma das nossas conversas regulares. Percebo agora que eu estava esperando que Marcelo lesse minha mente e resolvesse problemas sobre os quais eu nunca tinha contado a ele. Isso não é justo com ninguém. E de Marcelo. Acho que eu estava tão focado em ser um bom provedor que esqueci de ser um bom parceiro. Amanda precisava de um marido, não apenas de um contra-cheque. O ponto de virada veio 6 semanas após a viagem para Miami, quando Guilherme apareceu na casa deles. Amanda me ligou em pânico. Berenice, ele está aqui. Guilherme está na porta da frente e diz que quer falar com Marcelo. Onde está Marcelo? No trabalho. Berenice, eu não sei o que fazer. As crianças estão aqui e ele está exigindo que eu o deixe entrar. Ligue para a polícia agora mesmo. Mas Amanda, ligue para a polícia. Esse é exatamente o tipo de assédio sobre o qual a advogada te avisou. 20 minutos depois, cheguei à casa de Amanda para encontrar Guilherme sendo preso por invasão e assédio. Enquanto a polícia o levava algemado, ele gritava ameaças sobre expor a verdade e fazê-los pagar. Amanda estava tremendo, mas tinha lidado com a situação exatamente da maneira certa. Ela tinha ligado para a polícia, documentado tudo e protegido os filhos. Quando Marcelo chegou em casa e descobriu o que tinha acontecido, algo mudou no relacionamento dele com Amanda. Pela primeira vez desde que soube do quase caso dela, ele pareceu vê-la como a vítima da manipulação de Guilherme em vez de apenas alguém que quase o tinha traído. Eu devia ter estado aqui, disse ele segurando Amanda enquanto ela chorava de estresse e alívio. Você não tinha como saber que ele apareceria, mas eu devia ter levado as ameaças dele mais a sério. Amanda, sinto muito que você tenha tido que lidar com isso sozinha. Enquanto eu os observava se confortando, percebi que a aparição de Guilherme tinha sido, na verdade, um presente. Tinha lembrado a Marcelo que Amanda não era apenas alguém que quase tinha traído. Ela também era alguém que tinha sido alvo de um predador e que, no final das contas, escolheu a família em vez da fuga fácil. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Marcelo não dormiu no quarto de hóspedes. 3 dias depois, Amanda recebeu uma ligação que mudaria tudo de novo, mas desta vez de uma maneira que nenhum de nós previu. Berenice, disse ela com a voz estranha, preciso te contar uma coisa. Guilherme foi preso por mais do que apenas me assediar. O que você quer dizer?
A polícia encontrou provas de que ele vinha aplicando o mesmo golpe em várias mulheres, pegando dinheiro para viagens que nunca aconteceram, chantageando mulheres casadas, até roubando de algumas delas. Berenice, eu não fui a única vítima dele, fui apenas a mais recente. À medida que a extensão total dos crimes de Guilherme ficava clara, Amanda percebeu o quão perto tinha chegado de ser destruída por alguém que nunca tinha se importado com ela. Mas, mais importante, ela percebeu o quanto tinha para ser grata na vida que quase jogou fora. O telefonema do delegado André veio numa manhã de terça-feira, enquanto Amanda, as crianças e eu tomávamos café da manhã. Marcelo já tinha saído para o trabalho, e Amanda atendeu com o tom cauteloso que tinha desenvolvido sempre que estranhos ligavam. Senhora Amanda, aqui é o delegado André da Polícia Civil. Precisamos falar com a senhora sobre Guilherme Paiva. O rosto de Amanda ficou pálido. Aconteceu alguma coisa? Senhora, prendemos o senhor Guilherme sob múltiplas acusações de estelionato, extorsão e furto. O seu caso foi apenas a ponta do iceberg. Precisamos que a senhora venha e forneça um depoimento formal. Depois que Amanda desligou, ela encarou o telefone nas mãos. Berenice, eles disseram que Guilherme fazia isso com outras mulheres há anos. Encontraram provas de pelo menos 12 outras vítimas. Outras mulheres que ele estava manipulando, outras mulheres casadas que ele convenceu a roubar dinheiro das famílias, outras mulheres que ele chantageou, outras mulheres cujas vidas ele quase destruiu. Ela parecia enjoada. Berenice, e se eu não tivesse mudado de ideia? E se eu tivesse ido para Cancún com ele? Pensei nesse cenário. Amanda sozinha no México com um homem que acabou sendo um criminoso de carreira. Vamos não pensar em e se. Você não foi, e agora ele está enfrentando as consequências pelo que fez com você e com essas outras mulheres. Mais tarde naquele dia, Amanda foi à delegacia para dar seu depoimento. Quando voltou, parecia abalada, mas de alguma forma mais leve. Berenice, uma das outras mulheres, estava lá quando cheguei. O nome dela é Paula e ela tem 43 anos com 3 filhos adolescentes. Guilherme a convenceu a fazer um empréstimo com a casa em garantia para pagar um empreendimento comercial que eles iam começar juntos. Quanto dinheiro? R$80 mil. Ele desapareceu com tudo e ela quase perdeu a casa. Berenice, ela disse que falar com a polícia foi a primeira vez em 2 anos que ela não se sentiu completamente envergonhada do que aconteceu com ela. Eu podia ver que saber sobre as outras vítimas estava ajudando Amanda a processar a própria experiência de forma diferente. Ela não era uma mulher tola que quase destruiu a família por um caso sem sentido. Ela era uma de muitas mulheres que tinham sido alvo de um predador sofisticado. Você contou a Marcelo sobre isso? Ainda não. Ele está no trabalho, mas quero contar hoje à noite. Berenice, acho que isso pode ajudá-lo a entender que o que aconteceu comigo não foi realmente sobre o nosso casamento. Foi sobre Guilherme ser um manipulador profissional. Naquela noite, a reação de Marcelo às notícias sobre as outras vítimas de Guilherme foi exatamente o que Amanda esperava. A raiva dele mudou da esposa para o homem que tinha explorado a vulnerabilidade dela. Amanda, quero que você saiba de uma coisa, disse ele enquanto se sentavam na sala depois que as crianças estavam na cama. Saber sobre o padrão de Guilherme não justifica o que quase aconteceu, mas me ajuda a entender melhor. O que você quer dizer? Quero dizer que você não estava tendo um caso normal. Você estava sendo vitimada por alguém que sabia exatamente como manipular mulheres na sua situação. Assisti da cozinha enquanto meu filho e minha nora tinham a conversa mais honesta que tiveram desde que todo esse calvário começou. Marcelo, preciso que você saiba que, mesmo que Guilherme estivesse me manipulando, os sentimentos que eu tinha eram reais. Minha infelicidade, minha sensação de estar presa, tudo isso era real. Eu sei. E Amanda, preciso que você saiba que parte dessa infelicidade foi culpa minha. Eu te tratei como uma babá residente em vez de minha parceira. Nós dois cometemos erros. Sim, mas meus erros quase destruíram nossa família. Amanda estremeceu, mas não discutiu. Você está certa. E Marcelo, eu não sei como provar para você que nunca farei nada parecido de novo. Você prova sendo diferente, fazendo escolhas diferentes todos os dias. 3 semanas depois, Amanda recebeu uma ligação que surpreendeu a todos nós.
Era do Ministério Público. Eles queriam que ela testemunhasse no julgamento de Guilherme. Eles disseram que meu caso é importante porque sou a única vítima que não foi até o fim dando dinheiro a ele ou indo numa viagem com ele, explicou Amanda. Eles querem mostrar ao juiz como era a manipulação de Guilherme e como ela poderia ter escalado. Você vai fazer isso? Acho que tenho que fazer. Berenice, aquela mulher, a Paula, que conheci na delegacia, ela perdeu a casa. Outra mulher que entrevistaram perdeu o casamento e a guarda dos filhos. Se testemunhar ajudar a colocar Guilherme na cadeia para que ele não possa fazer isso com mais ninguém, então eu preciso fazer. Marcelo foi solidário, mas preocupado. Amanda, testemunhar significa que nossa história inteira se torna registro público. Todo mundo vai saber o que quase aconteceu. Eu sei, mas Marcelo, estou cansada de ter vergonha. O que Guilherme fez foi errado, e esconder isso só protege ele. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Sentei-me na galeria assistindo Amanda testemunhar sobre as táticas de manipulação de Guilherme, sobre como ele a isolou do sistema de apoio, sobre quão perto ela chegou de destruir a vida por um homem que acabou sendo um criminoso. O depoimento dela foi poderoso porque foi honesto sobre seus próprios erros, enquanto ilustrava claramente o comportamento predatório de Guilherme. Ela não se retratou como uma vítima que não tinha responsabilidade. Ela se retratou como alguém que tinha sido vulnerável à manipulação e tinha feito escolhas terríveis como resultado. Quando o advogado de defesa de Guilherme tentou sugerir que Amanda tinha sido uma participante disposta em um caso, ela respondeu com uma clareza que me deixou orgulhosa. Senhor, eu fui uma participante disposta em conversas com um homem que eu achava que se importava comigo. Eu não fui uma participante disposta em ser manipulada, enganada e, no final das contas, chantageada por um criminoso de carreira. Guilherme foi condenado por múltiplas acusações e sentenciado a 5 anos de prisão. Mais importante, o julgamento expôs seus métodos tão completamente que outras vítimas em potencial reconheceriam os padrões se alguém tentasse usá-los novamente. Após o julgamento, o conselheiro matrimonial de Amanda e Marcelo sugeriu que escrevessem cartas um para o outro, não para trocar, mas para processar seus sentimentos sobre tudo o que tinha acontecido. Amanda me mostrou parte da carta dela. Eu quase joguei fora as coisas mais importantes da minha vida porque não sabia como pedir ajuda. Quase machuquei as pessoas que mais amo porque era orgulhosa demais para admitir que estava lutando. Nunca vou me perdoar por chegar tão perto de destruir nossa família, mas vou passar o resto da minha vida provando que aprendi com isso. A carta de Marcelo, que ele compartilhou com Amanda, incluía estas palavras: quase perdi minha esposa porque estava tão ocupado provendo para nossa família que esqueci de me conectar de verdade com as pessoas que eu estava sustentando. Tratei nosso casamento como um acordo comercial em vez de uma parceria. 6 meses após a condenação de Guilherme, Amanda se formou com seu diploma de tecnóloga em administração de empresas. Ela tinha terminado o curso online enquanto gerenciava a casa e frequentava o aconselhamento. Na cerimônia de formatura, Marcelo e as crianças aplaudiram da plateia enquanto eu enxugava lágrimas de orgulho. Após a cerimônia, Amanda me puxou de lado. Berenice, quero que você saiba uma coisa. Na noite em que Guilherme foi preso, quando percebi o quão completamente eu tinha sido manipulada, me senti a mulher mais estúpida do mundo. E agora me sinto como uma mulher que sobreviveu a algo terrível e saiu mais forte. Me sinto como alguém que cometeu erros horríveis, mas aprendeu com eles. Me sinto como alguém que está construindo a vida que realmente quer, em vez de fugir da vida que tem. Olhando para Amanda, confiante, educada, honesta sobre o passado, enquanto focada no futuro, percebi que, às vezes, as piores crises podem se tornar os melhores professores. Ela quase destruiu a família, mas ao aprender a não fazer isso, tornou-se alguém digna da família que quase perdeu. A questão agora era: o que eles construiriam juntos, com tudo o que aprenderam sobre si mesmos e um sobre o outro? 2 anos após aquele telefonema aterrorizante das 4 da manhã, eu estava no quintal de Amanda e Marcelo, assistindo minha nora se formar no programa de MBA da faculdade. Ela tinha trabalhado para isso enquanto criava os filhos, gerenciava a casa e reconstruía o casamento, uma conversa honesta de cada vez.
Vovó Berenice, olha. Mateus, agora com 6 anos, correu até mim segurando uma foto que tinha tirado com o celular de Amanda. A mamãe jogou o chapéu pro alto igual na TV. Lívia, com 8 anos, foi mais sofisticada em sua empolgação. Vovó, sabia que a mamãe ganhou uma coisa chamada Laurea Acadêmica? O papai diz que significa que ela foi uma das alunas mais inteligentes. Sorri, lembrando da mulher quebrada que tinha me ligado há 2 anos, alegando que meu filho a tinha abandonado. Aquela mulher tinha ido embora, substituída por alguém que tinha aprendido a enfrentar os problemas em vez de fugir deles. Sua mamãe trabalhou muito duro por isso. Eu disse às 2 crianças. Ela deve estar orgulhosa. Todos nós estamos orgulhosos, disse Marcelo, aparecendo ao meu lado com o braço ao redor dos ombros de Amanda. O afeto fácil entre eles tinha levado meses para ser reconstruído, mas era genuíno agora, construído sobre uma base de honestidade em vez de suposições. Amanda estava radiante de realização, usando o capelo de formatura sobre o vestido azul marinho que tinha comprado para a primeira entrevista de emprego. Sim, entrevista de emprego. 3 semanas atrás, ela tinha aceitado uma posição como analista financeira numa ONG local. Meio período para começar, com potencial de crescimento conforme as crianças ficassem mais velhas. Berenice, disse Amanda, me puxando para um abraço. Tenho uma coisa para você. Ela me entregou uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia um pingente, de prata simples, com uma inscrição. Para a mulher que me ensinou que coragem não é a ausência de medo. É fazer a escolha certa, apesar do medo. Amanda, isso é lindo. Berenice, você salvou minha família, não apenas me impedindo de cometer o pior erro da minha vida, mas me mostrando como é a verdadeira força. Mais tarde naquela noite, depois do jantar de comemoração e depois que as crianças dormiram, Amanda, Marcelo e eu sentamos na varanda dos fundos com taças de vinho e o silêncio confortável que vem de pessoas que superaram algo difícil juntas. Berenice, disse Marcelo, tem uma coisa que quero te contar sobre aquela manhã há 2 anos. O que é? Quando Amanda te ligou às 4 da manhã, eu estava acordado no meu quarto de hotel em Miami, olhando para o teto e me preocupando com nosso casamento. Amanda pareceu surpresa. Você nunca me contou isso, porque eu me sentia culpado. Amanda, eu sabia que você estava infeliz. Eu podia ver no jeito que você tinha ficado quieta, no jeito que parecia desconectada de tudo, mas eu não sabia como falar com você sobre isso, então só torci para que melhorasse sozinho. No que você estava pensando naquele quarto de hotel? Perguntei. Eu estava pensando em como minha esposa tinha se tornado uma estranha para mim. Como vivíamos na mesma casa e criávamos os mesmos filhos, mas mal conversávamos sobre qualquer coisa que importasse mais. Eu estava me perguntando se nosso casamento estava morrendo lentamente e nenhum de nós sabia como salvá-lo. Amanda pegou a mão dele. Se eu não tivesse ligado para Berenice, se eu tivesse ido para Cancún com Guilherme, você teria lutado pelo nosso casamento quando voltasse para casa? Marcelo ficou quieto por um longo momento. Eu não sei. Honestamente, Amanda, se eu tivesse chegado em casa e te encontrado desaparecida e as crianças abandonadas, acho que eu estaria tão magoado e com raiva que não teria conseguido ver além da traição. Então Berenice ligar para a polícia sobre Guilherme, me forçando a encarar a verdade sobre o que eu estava fazendo. Isso nos salvou. Não, eu intervi. Você escolhendo ficar, escolhendo contar a verdade, escolhendo fazer o trabalho, isso salvou vocês. Tudo o que eu fiz foi dar a vocês o espaço para fazerem escolhas melhores. Berenice está certa, disse Marcelo. Amanda, você poderia ter insistido nas mentiras. Poderia ter me culpado pela sua infelicidade em vez de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Poderia ter desistido quando o trabalho ficou difícil. E Marcelo, Amanda acrescentou, você poderia ter ido embora quando descobriu sobre Guilherme. Poderia ter decidido que eu não valia o esforço para reconstruir a confiança. Olhei para aqueles 2 jovens que tinham quase perdido tudo e tinham escolhido lutar por isso. O que vocês 2 aprenderam com tudo isso? Marcelo respondeu primeiro. Aprendi que ser um bom marido significa mais do que apenas trazer um contra-cheque para casa e não trair. Significa realmente conhecer a pessoa com quem sou casado, prestar atenção às necessidades dela, ser um parceiro real,
em vez de apenas um colega de quarto que divide despesas. E eu aprendi, disse Amanda, que estar infeliz não me dá o direito de explodir minha vida. Que se eu preciso que algo mude, tenho que pedir diretamente em vez de esperar que as pessoas leiam minha mente. E que fugir dos problemas não os resolve, só cria problemas maiores. E as crianças? Perguntei. Como vocês acham que essa experiência afetou elas? Honestamente, Amanda pareceu pensativa. Acho que mostrou a elas que as famílias podem passar por tempos difíceis e sair mais fortes. Lívia me perguntou recentemente se o papai e eu íamos nos divorciar algum dia. E eu pude dizer a ela honestamente que tínhamos resolvido nossos problemas e que nosso casamento estava mais forte agora do que antes. E, Marcelo acrescentou, acho que está ensinando a eles que as pessoas cometem erros, mas podem aprender com eles. Essa é uma lição que quero que eles entendam antes de serem adultos e tomarem grandes decisões. 6 meses depois, recebi uma ligação de Amanda que fez meu dia. Berenice, fui promovida para tempo integral no trabalho. E Marcelo e eu temos conversado sobre ter outro bebê. Como você se sente sobre isso? Animada? Nervosa? Mas Berenice, desta vez eu sei que posso ser mãe sem me perder. Sei como pedir ajuda quando preciso. Como manter minha própria identidade enquanto ainda estou presente para minha família. E Marcelo está de acordo? Foi ele quem sugeriu. Ele disse que quer experimentar a paternidade como verdadeiros parceiros desta vez, em vez de ele trabalhando e eu apenas gerenciando tudo em casa. 1 ano depois, eu estava segurando minha neta mais nova, a bebê Lara, enquanto Amanda a amamentava e simultaneamente revisava relatórios trimestrais para a ONG. Marcelo estava na cozinha fazendo o jantar, enquanto Lívia ajudava e Mateus punha a mesa. Berenice, Amanda disse suavemente, você pensa no que teria acontecido se não tivesse atendido o telefone naquela manhã? Olhei ao redor para aquela cena familiar calorosa, caótica e amorosa. Às vezes. Mas Amanda, essa não é a história que aconteceu. Esta é a história que aconteceu. Você pediu ajuda. Você escolheu sua família. Você fez o trabalho para construir algo melhor. Você acha que Guilherme pensa nas famílias que ele quase destruiu? Eu não sei e não me importo. O que importa é que você aprendeu com o que ele tentou fazer com você e escolheu se tornar alguém mais forte por causa disso. Enquanto eu sentava lá segurando a bebê Lara, assistindo os pais dela trabalharem juntos para gerenciar a casa feliz e ocupada, percebi que algumas das melhores histórias de família são aquelas sobre pessoas que quase perderam tudo e escolheram lutar para manter. Amanda tinha me ligado às 4 da manhã, alegando que o filho dela a tinha abandonado, quando a verdade era que ela estava planejando abandonar a família. Mas no espaço entre aquela mentira e a verdade, ela descobriu quem realmente queria ser. E às vezes, essa é toda a segunda chance que qualquer um de nós precisa. Se você gostou desta história, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e me diga nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para esta história? Seu feedback me ajuda a criar conteúdo ainda melhor para todos nós. Olhando para trás agora, percebi que o pior telefonema que já recebi se tornou uma das conversas mais importantes da minha vida. Não porque foi fácil, mas porque ensinou a todos nós que amor não é apenas sobre estar lá nos bons momentos. É sobre estar lá quando alguém com quem você se importa está fazendo as piores escolhas da vida e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para quem realmente quer ser. E Berenice Carvalho, eu aprendi, era exatamente o tipo de avó que sempre atenderia aquele chamado.